pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre A Fugitiva, que é o 5º volume de Em Busca do Tempo Perdido. Eu não estou com o livro aqui porque, como vocês sabem, ou acho que vocês sabem, eu estou me mudando, não lembro se já comentei isso com vocês. E daí o livro já está na outra casa, enfim, por isso que eu não vou mostrar o livro aqui pra vocês. Eu estou meio atrasado com esse projeto, né? Já faz acho que 2 ou 3 semanas que eu não posto vídeo. Porque a minha vida está uma loucura e daí tudo que eu tenho que fazer só dá para eu fazer no sábado. E daí não dá para eu gravar o vídeo no sábado de manhã. A única exceção foi hoje. Mas enfim, o que aconteceu nesse 5º volume? E antes que eu me esqueça, não é A Fugitiva, então, é o primeiro volume que foi publicado depois da morte do Marcel Proust. Apesar de ele ter deixado esse livro pronto, ele não havia terminado de revisar, e, enfim, esse tipo de coisa. E o Marcel Proust, como a gente sabe, ele era bem metódico, ele era bem sistemático com relação a isso. E daí o livro acabou saindo sem o aval dele, porque, né, por motivos de força maior. Talvez seja por isso que esse livro tem algumas coisas que são diferentes dos demais, como, por exemplo, ele deixa, pelo que eu li até agora, ele deixa vários segredos, digamos assim, mais explícitos para o leitor, segredos com relação a Albertine e algum desses outros personagens, acabam fazendo com que o leitor descubra algumas coisas enfim, que poderiam ter passado despercebidos nos volumes anteriores. Não sei se era essa a intenção do Marcel ou se isso é resultado do fato dele não ter terminado de revisar esses livros. Esse livro, mas enfim. E outra coisa que me chamou a atenção é que, se não me engano, pela primeira vez a gente fica sabendo que o nome do narrador também é Marcel. Eu não me lembro, pelo menos não agora, eu não me lembro de ter visto o nome dele em algum outro momento, e agora nesse livro a gente descobre que o nome dele é Marcel também, não é? Enfim, o 4º volume, o Sodoma e Gomorra, terminou quando o Marcel acaba dizendo que ele precisa se casar com Albertine, apesar de todos os motivos que ele teria para não se casar com ela. E daí, nesse 5º volume, no começo da Prisioneira, ele passa 10.000 páginas falando, tentando se justificar e tentando dizer por que, apesar dos pesares, ele ainda quis ficar com Albertine. Mas não se engane, ele faz tudo isso meio que mas esse narrador eu não confio nele. Ele vai falando, ele vai tentando se justificar, e para isso ele vai jogando várias coisas que fazem com que você crie uma imagem um pouco desfavorecida da Albertine. Você lê esse tipo de coisa e fala, meu Deus do céu, essa mulher é uma quenga, não é? Mas eu não sei, eu acho que ele está tentando fazer conosco a mesma coisa que o Machado de Assis fez lá no Dom Casmurro. Sabe? Aquela coisa de ele ir lá soltar aquele monte de impropérios para a moça, para que depois ele fale, está vendo só, eu fiz o favor de acolhê-la em meu apartamento e ela foi e fez isso comigo. Oh, que coisa horrível. Então me parece que esse narrador ele está tentando fazer a mesma coisa conosco. Mas enfim, e a mesma coisa também, sabe quem mais faz isso? O Flaubert no Madame Bovary. Então, esses narradores, eu tenho que fazer um vídeo sobre esses narradores mentirosos, né? Vou fazer isso um dia. Mas enfim, então me parece que esse narrador está tentando nos engambelar ali, não sei. Diga lá nos comentários se você aí que já leu, ou que está lendo, enfim, teve essa mesma impressão que eu. Mas enfim, o fato é que, ao contrário do que acontece nos outros livros, nesse livro aqui que nós estamos comentando hoje, né, na Prisioneira, o foco não é mais naquelas reuniões e naquelas jantares e naquelas coisas intermináveis, graças a Deus. Agora o foco é nesse casal de prisioneiros. Por que eu digo esse casal de prisioneiros? O que acontece? Como eu disse para vocês, no livro passado, o narrador ele meio que ficou extremamente perturbado por conta do ciúme que ele sentia pela Albertine. E justamente por conta disso, então, no começo desse 5º volume, ele acaba chamando ela para morar no apartamento dele em Paris, e ela acaba indo. E daí, a partir desse momento, a vida da moça vira um inferno. Por quê? Porque ele não deixa ela fazer absolutamente nada. Não absolutamente nada, mas assim,
em vista da vida agitada e, enfim, e cosmopolita que ela tinha antes, agora ela não pode fazer nada e ela tem que dar satisfação da vida e, sabe, é uma coisa meio complicada isso. Eu usei esse livro para eu fui dar uma aula em um projeto do qual eu faço parte, e o tema da minha aula foi literatura e terrorismo. E daí eu usei alguns trechos desse livro para mostrar em um dos momentos dessa minha aula, porque, gente, o que ele faz com ela, ele deixa ela assim encarcerada, sabe? Assim, eu acho que ele deveria ser preso por fazer isso com a moça. Mas enfim, o fato então é que, e por que eu tô falando tudo isso? Ah, sim, e daí o que acontece? Por que eu falei o casal de prisioneiros e não só a prisioneira? O título do livro é A Prisioneira, por fazer referência então a essa situação que a Albertine está vivendo. Mas para poder fazê-la prisioneira, ele também tem que se aprisionar ali para ter certeza de que ela vai fazer absolutamente todas as coisas que ele quer que ela faça e não vai fazer as coisas que ele quer que ela não faça. Então perceba que nesse sentido a relação entre os dois fica um pouco mais estreita, justamente porque os dois se tornam prisioneiros desse ciúme doentio e dessa possessividade exacerbada que o narrador nutre pela Albertine. Então, o que eu percebo desse quinto volume até agora é o seguinte: todo mundo é extremamente ciumento nessa saga, digamos assim, do Proust, né? Então, o narrador é extremamente ciumento. O Swann, lembra do Swann? Então, o Swann também é extremamente ciumento e até agora o Swann está esquecido. O Senhor de Charlie também é extremamente ciumento, extremamente possessivo e extremamente manipulador. E por que eu estou dizendo isso? Porque lembra lá que o Charlie ele tinha um casinho ali, um affair com o Morel, que é aquele violinista ou coisa do tipo. O que acontece? O Morel ele começa a gostar da sobrinha, se não me engano, do Ventuel? Eu não lembro. Ele começa a gostar da sobrinha de uma dessas pessoas, desses jantares finésimos que eles vão. Então o que acontece? Acontece que o senhor de Charlie, apesar dele aprovar essa relação, ele começa a tramar um plano mirabolante para poder controlar os dois agora, e não só o menino. Então perceba que esse sujeito ele é meio estranho. Mas no fim das contas nada dá certo, porque o Morel acaba brigando com a mocinha, chamando ela de vagabunda, de prostituta, de sirigaita e de todo esse tipo de coisa. Mas enfim, o fato então é que, além de, é claro, o grande tema desse livro vai ser justamente, ou pelo menos está sendo até agora, o ciúme. Mas uma outra coisa que me agradou bastante é que agora volta com um pouco mais de frequência aquelas discussões que o narrador vai levantando para tentar mostrar a relação entre os campos artísticos, que é uma discussão que está aí na crista da onda, não é verdade? Se você não viu o meu vídeo sobre o Bob Dylan, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas enfim, Proust já sabia dessas coisas. Por quê? Porque ele vai fazer uma série de discussões nessa primeira parte da prisioneira, assim como ele vinha fazendo em alguns outros livros. Ele vai fazer uma série de discussões para tentar traçar relações e paralelos entre pintura, música e literatura. E ele prova por A mais B que essas coisas estão mais do que interligadas. Então, se você não acredita em mim, acredite no Proust, sabe assim? Ele era um cara bem mais legal do que eu. Ou não, sei lá. Mas enfim, o fato então é que ele vai traçando essa série de discussões e isso me agradou bastante também nesse quinto volume, que assim, eu não sei qual está sendo o meu favorito até agora. Se está sendo esse quinto, se foi o quarto ou se foi o segundo. Os três livros são assim fenomenais para mim. Mas enfim, o fato então é que além dele falar dessas relações entre esses campos artísticos, o grande tema, acho que mais do que o ciúme, o grande tema desse quinto volume está sendo a possessividade, que é, na minha opinião, um aprofundamento do ciúme. Mas por quê? Porque, como eu disse para vocês, ele vai mantendo essa moça em cárcere e para isso ele acaba se encarcerando ali também, não é? É engraçado que tem uma série de momentos em que ele desconfia tanto da moça que ele começa a encontrar outros sentidos para aquilo que ela fala. Então tem uma hora que ela fala que ela vai, sei lá,
na casa de não sei quem, e daí, não, ela diz que não vai na casa de não sei quem, e daí ele perverte o sentido das palavras dela, porque ele sabe que lá tem uma moça e ela gosta dessa moça. Enfim, tem várias coisas aí que tem vários momentos do livro em que ele acaba simplesmente, por conta desse ciúme possessivo dele, ele acaba então ali pervertendo as palavras que a moça diz para poder ter mais motivos ainda para aprisioná-la. Outra coisa que me chamou bastante atenção de uma maneira bem estranha, lembra no meu primeiro vídeo desse projeto em que eu falei que eu achava esquisita a relação e que só Freud poderia explicar a relação entre o narrador e a mãe? Pois é, isso volta agora um pouco porque a relação entre o narrador e a Albertine é muito parecida com a relação que ele tinha com a mãe lá no primeiro volume. Então isso é bem estranho também. Mas enfim, mas de uma maneira geral, nessa primeira parte do livro, a gente vai acompanhando mais o cotidiano do casal. E apesar dos pesares, tem alguns momentos bem engraçados, como é o caso, por exemplo, de um momento em que a Albertine começa a imitar por páginas e páginas o narrador descrevendo uma feira que tem ali na esquina da casa deles ou coisa do tipo. E é engraçadíssimo, me lembrou bastante uma cena daquele livro Tom Jones, do Henry Field, em que ele faz uma paródia do Homero, do Virgílio, não lembro mais. Do Virgílio, enfim. Me lembrou bastante aquela cena do Tom Jones. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali o relacionamento desse casal, o cotidiano desse casal. A gente fica sabendo que nesse meio tempo o narrador acaba se gostando ali de uma camponesa, mas essa camponesa é muito feia, então ele acaba desistindo. E daí no finalzinho dessa primeira parte que eu li até agora, esse narrador ele começa meio que a perceber que ele é obrigado, sabe, assim, com muitas aspas, ele é obrigado a aturar a Albertine. Então me parece que ele nem sabe mais se ele quer realmente ficar com ela, mas ele fica mesmo assim só por uma questão de posse, só porque ele pode ficar com ela. E isso é bem estranho, na verdade. Esse narrador está me deixando com medo. Mais medo do que eu senti do Swan lá no primeiro volume. E essa primeira parte ela vai terminar de uma maneira bem triste, que é o Bergotte, aquele escritor, o Bergotte morre. E ele morre de uma maneira muito bonita, ele morre olhando um quadro em um museu, inclusive é um quadro bem famoso. Essa cena é uma cena bem famosa dentro ali do Em Busca do Tempo Perdido. Mas enfim, o Bergotte morre e está vendo um quadro e tem uma morte muito bonita. E daí o que acontece? Acontece que o narrador, por conta dessa morte, acaba descobrindo mentiras da Albertine. Por quê? Porque a morte do Bergotte sai no jornal. Aí, um dia antes da notícia sair do jornal, a Albertine saiu e disse para o narrador que havia passado a tarde com o Bergotte. Qual que é o problema? O problema é que o Bergotte estava morto. Como que ela tinha passado a tarde com ele? Então, essa primeira parte, ela acaba justamente nesse momento ali em que o narrador começa a descobrir essas várias mentiras da Albertine. E é isso, eu não vou falar mais nada, certo? Enfim, era isso então. Diga lá nos comentários se você está gostando desse. Eu particularmente estou adorando esse quinto volume. E é isso então. Diga lá nos comentários o que você está achando da leitura. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. E tchau.